Olá a todos, confrades e confreiras, eu sou Antônio Rocha e esse é o Planalto Conservador News. Sempre tem aquela primeira pergunta, quem mandou matar Jair Messias Bolsonaro? Mas eu vou soltar logo um spoiler aqui, é porque foi uma grande vitória do povo brasileiro, do povo que foi para as ruas no dia 26, desse povo brasileiro que encheu a internet de hashtags falando sobre a aprovação da MP 871, desse povo brasileiro que encheu as caixas de e-mail, caixas postais e WhatsApp de senadores cobrando a presença deles para fornecer o quórum necessário no Senado hoje, o último dia para aprovação dessas medidas provisórias. Parabéns a todo o povo brasileiro e sigamos com o vídeo. Ah tá, gravem bem os nomes dos partidos e os senadores que votaram contra e a favor dessa medida provisória, porque vamos cobrar. Agradeceremos aqueles que votaram da forma correta e cobraremos firmemente todos aqueles que foram contra o povo brasileiro. Senadores e senadoras que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado. Verificação de votação, senhor. Verificação. Obrigado, comunista. Verificação concedida. Você foi Humberto Costa, do senadores PT. que possam se utilizar do processo eletrônico, está aberta a votação. Senhor presidente, o PT vota não. PT não. Como vota o MDB? Senhor presidente, o MDB vota sim em favor do combate à fraude e combate à corrupção no INSS, porque o Brasil precisa vencer esse desafio, senhor presidente. Como vota o PSD, líder Otto? Senhor presidente, o PSD libera a bancada. Essa votação. PSD libera a bancada. Como vota o PSDB, líder Roberto Rocha? E PSD? Senhor E presidente, dá-lhe centrão, hein? o PSDB, Tem gente vota boa e favoravelmente gente a meia matéria, boca no PSD. porque, como já foi dito aqui amplamente pelos nossos colegas senadores, essa matéria tem um objetivo simples de combater a fraude em pagamentos de benefícios irregulares do INSS. Então, óbvio que o PSDB, com o compromisso que tem com o país, está aqui hoje pela sua unanimidade, os 8 senadores, numa segunda-feira, para poder dizer sim ao país, votando a favor dessa matéria. Depois de destruir, tem que ajudar em alguma coisa, né, pessoalzinho do Senhor PSDB? presidente, o Podemos, com a sua bancada de 8 senadores, vota unanimemente sim a favor da MP contra a fraude e contra a corrupção. Podemos vota sim. Como vota o DEM, líder Rodrigo Pacheco? Senhor presidente, evidentemente que, tratando-se de medida provisória, o melhor seria que tivesse o Senado tempo para aprofundamento de uma medida provisória cujo conteúdo é complexo, muitos dispositivos, e seria prerrogativa, assim, do Senado apreciá-la. Em tempo, Vossa Excelência, o presidente Rodrigo Maia, imbuídos da aprovação da PEC, que permitirá a definição precisa dos tempos da Câmara e do Senado Federal. De qualquer modo, temos muita segurança, nós, do Democratas, partido ao qual Vossa Excelência integra, de votar favoravelmente essa medida provisória, compreendendo-a como inevitável, como necessária no combate à fraude do já fustigado INSS nacional, de modo que a orientação do Democratas é pelo voto sim. Como vota o progressista, líder Daniela? Senhor presidente, progressistas vota por unanimidade o partido sim contra a fraude, senhor presidente, a favor da medida provisória. Como vota o PSL, líder Major Olímpio? O PSL votará sim com muita convicção que estamos diante de um grande avanço para o país no fortalecimento do enfrentamento a fraudes, a desvios que não são próprios e com absoluta certeza a população brasileira sai ganhando no dia de hoje. Não são simplesmente 10 bilhões a cada 12 meses, não. É um sentimento que vai se fortalecendo, que não é simplesmente uma ação de governo, mas uma exigência
da sociedade. Parabéns mais uma vez ao Senado da República por essa grande demonstração de coesão, de força, e que, se Deus quiser, mais alguns minutos, com a aprovação dessa medida provisória, nós fincamos um dos pontos basilares da nova estrutura de equilíbrio previdenciário no país. É o enfrentamento à fraude, é o fortalecimento da Procuradoria da Fazenda Nacional na cobrança dos devedores e o conteúdo da PEC 6, que está sendo debatida na Câmara e vai chegar para nós, para que esse tripé dê uma nova sustentação e equilíbrio previdenciário no nosso país, que vai ser a rampa de lançamento para um grande crescimento do país e o restabelecimento da dignidade de todo brasileiro. É justiça. Tem alguns senadores que estão no plenário que ainda não... Justiça foi feita. Roberto Rocha. Justiça para aqueles brasileiros honestos contra os vagabundos golpistas que adoram falcatruas. Senhor presidente, o partido vai liberar a bancada e eu queria só fazer... A cidadania é o antigo partidão, todo comunista. Por isso não está presente no plenário. Todo. Obrigada. Senadora Renilde, A Vossa Excelência... comuna globalista que tudo, esse cidadania. Senadora Renilde, Vossa Excelência ainda não votou. Como vota a Rede de Sustentabilidade? É claro que é não, né? Senhor presidente, a Rede de Sustentabilidade é contra as fraudes. Ah, vá, tá bom. É mesmo. Pobres. Para não pôr fim ao direito sagrado da pensão por morte, aqueles que mais precisam, para principalmente garantir às famílias o direito... É o discurso que vai aparecer na Globo, é desse garoto propaganda aí da Rede Goebbels. Aparecendo no Jornal Nacional falando. Podem assistir depois, é certeza. Não. Como vota o PSB, líder? É não também. Vai liberar a bancada. Presidente, inicialmente, uma injustiça cometida nas redes sociais e que se novamente registre nos anais dessa casa a ausência de 2 colegas amplamente justificada desde abril, a viagem marcada para a Alemanha dos senadores Fabiano Contarato e da senadora Soraya. Ambos enviaram uma mensagem a mim aqui agora de revolta e de indignação pela cobrança injusta de seguidores. Não, a senadora Soraya Tronic, ela está na Alemanha passando raiva com aqueles globalistas alemães, porque ela observou que... discutindo... esse cajuru é muito chato. A senadora Soraya Tronic, ela está na Alemanha passando uma raiva terrível por conta de toda a propaganda negativa que principalmente aquele Jean Willis e toda a esquerda mesmo, até ex-embaixador, ex-chanceler brasileiro, queima o filme do Brasil lá fora. Então a senadora Soraya Tronic está lá fora, lá passando muita raiva nas mãos de propaganda globalista. Ela usou a expressão famosa do Leandro Ruschel de extrema imprensa, falando que a extrema imprensa atravessa oceanos, não tem fronteiras, do jeitinho que o pessoal globalista da ONU adora. Rodrigo Maia não tem palavra. Senador... O que você gritou aí? Acompanhei o senador Randolph, acompanhei o senador Alessandro, acompanhei do Bezerra testemunha, o senhor Rogério Marinho, do Ministério da Economia testemunha, acompanhei o senador Randolph, acompanhei o senador Alessandro, acompanhei a senadora Leila, pelo Sim, pelo Brasil e pela medida 871. Só que se conhece um homem pela palavra, e Rodrigo Maia não tem palavra. Senador Omar Aziz. A Leila voltou sim, ficou com medinho, né? A pressão foi grande, é isso aí, garotinha, tem que ser esperto. O ataque de Major Olímpio. Ele liberou a bancada e eu vou votar sim, assim como outros companheiros do nosso partido e outros ficaram à vontade para votar, mas não dá para a gente falar aqui em votação de pobre, que a gente é contra o pobre porque está votando sim. Por favor. É canalista da esquerda. Sim,
para beneficiar realmente quem é pescador, quem é trabalhador rural. Os honestos. Porque tem no Brasil é isso mesmo. Milhares de pessoas recebendo seguro-defesa sem ser pescador. Aqui em Brasília tem 70 mil. E essas pessoas que nós não queremos. Tinha 70 mil, agora é uns 35. Diminuiu pela metade. Prejudica o projeto todo. Então não é uma luta do bem contra o mal, por favor. E eu acho... Na verdade é uma luta do bem contra o mal, sim. Não dá para negar isso. Ou vai falar que vagabundo que rouba dinheiro do povo é bonzinho. Nós fizemos um decreto legislativo aqui e aprovamos na Câmara e no Senado quando foi suspenso o seguro-defeso. Isso foi há 3 anos atrás. O governo, na época, ficou de fazer o recadastramento, até hoje não fez. Chegou o momento de nós tomarmos uma decisão. Não é para beneficiar aqueles que não têm direito, é para beneficiar e manter os benefícios para aqueles que têm direito. Nós estamos votando hoje para manter os benefícios para aqueles que verdadeiramente têm direito. Se não tomarmos essa decisão hoje, futuramente, nem aqueles que têm direito, nem aqueles que não têm direito não receberão absolutamente nada. Por essa questão, não dá para a gente fazer esse tipo de coisa. Longe de mim. Quem me conhece sabe muito bem que eu sempre apoiei e apoio os trabalhadores rurais, o setor primário principalmente, pessoas. O meu estado, um homem com 45 anos parece que tem 70. E ele não tem 70, não parece que tem 70, senhor presidente, porque ele quer não. É um homem que vive sol a sol trabalhando, o sol curtido no seu rosto, envelhece aquele homem, ele não tem assistência médica, ele não tem assistência nenhuma. A única coisa que ele tem direito é no final da vida dele, depois de muito sofrimento, sem nunca ter tido um médico na vida, é de uma aposentadoria. E é dessas pessoas que a gente tem que se preocupar. Com os verdadeiros trabalhadores rurais, com os verdadeiros pescadores, com os verdadeiros homens e mulheres que têm esse direito. É por isso que eu voto sim, senhor presidente. Boa, gostei, isso aí. Tá de parabéns. Entre o pobre, não tem o partido todo, porque mas nós temos que fazer justiça. É um pessoalzinho bem meia boca aí. Tá de parabéns. Senador Fernando Bezerra, vou encerrar a votação. Senhor presidente, apenas para trazer a informação que foi solicitada pela minha colega, a senadora Lisiane Gama, do Maranhão. De fato, a comunista. No meu pronunciamento na tribuna, eu apenas me referi ao acordo de veto que foi estabelecido aqui na negociação no Senado. Mas lá na Câmara... Tá com raivinha o Randolfo Rodrigues ali atrás. O veto ao artigo 17, vai aparecer na Globo como um perdedor. 8.112 de 1990. Que trata da comprovação da dependência da pensão por morte. Portanto, é só para esclarecer que esse foi um acordo feito pela liderança do governo na Câmara dos Deputados com as lideranças lá na Câmara. Portanto, senhor presidente, era o registro que eu queria fazer. Para caminhar pelo PROS, líder Telmário. Senhor presidente, essa casa é uma casa revisora. Esse PROS aí é o dos mais comunistas que tem aí dentro. Da política. Esse é antigo PDT. A gente vai fazer é mais comunista que tudo, é do Lula livre. Mas sobretudo, senhor presidente, está em jogo aqui é o Brasil. E olha, quantas vezes eu já subi essa tribuna e cobrei do presidente Jair Bolsonaro medidas reais contra a corrupção. Não seria agora que ele traz uma medida que tem sim instrumento, mecanismo para combater a corrupção no INSS em vários sentidos. E eu queria aqui, senhor presidente, destacar: a medida provisória tem o objetivo de combater fraudes e benefícios irregulares do Instituto Nacional de Segurança Social. Altera regras de concessão de pensão por morte, auxílio reclusão e aposentadoria rural e tem por objetivo combater fraudes e benefícios previdenciários. O preso que está albergado não é o mesmo preso que está recluso. Ele tem que ter realmente tratamentos diferenciados. Tem também, cria a carreira de peritos médico federal e estabelece uma gratificação para servidores e peritos médicos que identifiquem fraude.
E por último, também serão revistos os chamados benefícios de prestação continuada que estejam sem perícia há mais de 2 anos. Ora, se a pessoa está dentro da legalidade, senhor presidente, sem nenhuma dúvida, não tem nenhuma dificuldade de ser chamado. Portanto, essa medida provisória tem sim o objetivo de combater a fraude e por essa razão, senhor presidente, eu vou deixar o PROS livre, respeitando a opinião da senadora Zenaide, que já se posicionou, mas o meu voto é contra a corrupção. A minha indicação é no combate à corrupção e tem também a senadora Zenaide que vai estar aqui se manifestando. Obrigado, senhor presidente. Ele tem um medo de falar assim tão grande, mas esse aí foi o perfeito exemplo do resultado de toda essa manifestação que a gente fez nas redes sociais. Esse aí é o melhor exemplo. Pegar um inimigo mesmo, cara que é do contra, um comunista roxo, fazer esse cara mudar de ideia. Fenomenal, fantástico, todos vocês estão de parabéns. Está encerrada a votação. Presidente, rapidamente, só antes do registro, só reiterar a justificativa da ausência do senador Fabiano Contarato em função de missão oficial em nome do Senado Federal à Alemanha. Pra queimar o filme do Brasil, canalha. Porque a Soraya Tronic tá passando raiva lá. De tanto que vocês falam mal do Brasil lá fora. Porque desmatamento aqui, quem provocou imensamente foi a tua Marina Silva. Desse Randolph Rodrigues aí. Porque o marido dela é um dos maiores traficantes de madeira do Brasil. E já foi inclusive processado por isso. Pelo amor, senhor presidente. Senadora Mara Gabrilli, eu não tinha visto você. Obrigado, senhor presidente. Só queria registrar aqui o meu voto não com relação à medida provisória 871, meu voto é sim. Mas quanto à emenda redacional que foi proposta, lembrando, senadores, que a palavra sexo não é sinônimo da palavra gênero. São coisas diferentes e mudar isso a gente pode estar não só excluindo certos grupos, como também negando a existência deles. Vai lá, lacradorazinha da ONU. Pelo amor de Deus, filha, teu pai foi morto por problemas com comunistas. Deveria respeitar o teu pai. A senadora Soraya, também junto com o senador Comparato, estão em missão oficial na Alemanha, em missão do Senado. Será feito o registro de Vossa Excelência. Senador Paulo Rocha. Presidente Davi, para justificar também a ausência de um companheiro da bancada, por favor. Jean Paul, não, vai sobre cagar. Nossa medida Esperança Renovada. O Partido Liberal vota sim os seus membros, porque nós entendemos que toda sacanagem, toda corrupção não pode prevalecer. Então, portanto, nós vamos ao encontro de tudo aquilo que evita sacanagem, fraude. Se nós estamos passando o país a limpo, é isso que nós precisamos. Então, nós votamos sim. Isso aí, gostei. Se substitua a palavra proferida pelo senador Jorginho por malversação nas notas taquigráficas. Está encerrada a votação. Vou proclamar o resultado. Pela ordem, senhor presidente. Por favor. Pela ordem, senadora Simone Tebet. Vou proclamar o resultado. Apenas para deixar registrado, na mesma linha da senadora Mara Gabrilli, parabenizar Vossa Excelência de não passar em branco. Essa é uma luta muito grande que nós estamos há 4 anos nesta casa. Lembrando que gênero e ideologia de gênero são coisas distintas. Não são não, minha filha. Não são não. Que péssima jurista que você é. Convido ou não, portanto, natimorto, o registro de imóveis é obrigado a informar o INSS, o CPF, se tem, no caso... E o sexo da criança, se é menino ou menina. O gênero... Gênero não, é o sexo da criança. Vai dizer outra coisa em relação... É o sexo, é menino ou menina. A não ser que ele seja do gênero feminino ou masculino. Não é gênero, é sexo, masculino e feminino. Isso aí, isso é o que eu tanto falo da porcaria do ensino de direito no Brasil. É todo comunoglobalista, todo ele. Não estamos falando... Até essa mulher que é considerada uma boa jurista. No aspecto particular, eu tenho até um posicionamento. Nós estamos falando apenas de uma discussão irrelevante... Irrelevante nada. São vocês comendo pelas beiradinhas. Em relação colocando essa putaria de gênero em tudo que é buraco.
operacional e correr risco não venha com abusar da falta de conhecimento do povo brasileiro, não. É extremamente desnecessário e digo mais, coloca em risco a própria medida provisória. Então, nesse sentido, eu gostaria de deixar registrado. Para mim, gênero só existem dois, feminino e masculino. Não, isso é sexo, minha filha. É outra coisa. Não, sexo é masculino e feminino. Dessa forma, gênero é o que você mistura tudo. Desse assunto é lamentável, senhor presidente. Pra você ver a confusão demoníaca que caiu até na cabeça dessa mulher, que é muito inteligente. É uma mulher fantástica. Pelo amor de Deus. Como essa não sejam necessárias mais. Tá, já vai, adianta isso, pelo amor de Deus. Não, passa, vai. Discussão indicados a medida corredores, 12 não. Em plenário. Votaram sim 55 senadores, 12 não. Está aprovado o projeto de lei de conversão. Dá uma pausinha aqui para ficar gravado. Quem quiser printar, printa. Já são 21 minutos. Uma vitória enorme. Uma vitória forte pra caramba. Fantástico trabalho de todos vocês. O Brasil precisa agradecer ao povo brasileiro mesmo. Não são a esses senadores, não. Porque eles estão lá para representar os estados e sofrer pressão, e sofreram bastante. E cederam à pressão do povo nas ruas. Parabéns a todos. Ficam prejudicados a medida provisória e as emendas a ela apresentadas. A matéria vai à sanção e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Comunico ao plenário que foi apresentado o projeto de lei de autoria do senador Tasso Gereissati, que recebeu o número 3.261